último vídeo da semana em economia neste canal e hoje quero continuar o vídeo passado sobre economia brasileira e eu estou gravando uma série de vídeos sobre um documento norteador que eu estou utilizando neste início sobre economia brasileira, um arquivo em PDF que você consegue encontrar colocando no Google assim, é a página 16 que eu estou, Classificação Nacional de Atividades Econômicas versão 2.0. É um documento que você encontra no site do IBGE e eu estou utilizando esse arquivo para então construir a playlist de economia brasileira, começando a partir disto, é a minha base aqui. Foi difícil escolher exatamente por onde começar, mas eu achei interessante começar entendendo, né, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a CNAE, porque isso é a base de todas as... É a base, na verdade não é só ela, mas ela é a classificação, né, nacional de atividades econômicas, a base de toda a economia brasileira. Entendendo um pouco disso, começa a se entender a economia do país, hoje pelo menos, né? Então eu já gravei sobre o histórico do que seja CNAE, também o uso da CNAE. A abreviação CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tá? Então eu já gravei o histórico, quando que isso começou, usos da CNAE, gestão da CNAE, padronização internacional, também já tratei sobre revisão de 2007 da CNAE, que se transformou em 2.0, natureza e escopo da CNAE, princípios na construção da CNAE, é este o tópico que eu vou tratar hoje, parte 2, porque eu já comecei, né, a parte 1. Vamos lá então. É um texto longo, né, então eu precisei dividir em duas partes. A maneira como as atividades são combinadas nos estabelecimentos produtivos, deixa eu dar um zoom aqui, porque senão o PDF é público, você pode pesquisar, tá? A maneira como as atividades são combinadas, olha só. Não sei se vai focar, não. Acho que nem aparece, né? A maneira como as atividades são combinadas nos estabelecimentos produtivos é um critério central na definição das classes. É neste nível que as unidades de produção são efetivamente classificadas no cadastro de empresas no IBGE, que é a base para o desenho das pesquisas e para a produção de estatísticas, como eu disse, né? É importante que as unidades classificadas em cada classe sejam o mais possível similares com respeito ao tipo de atividade que exercem. Primeiro, as classes são definidas de forma a satisfazer, sempre que possível, as seguintes condições, as classes na classificação nacional, né? Primeiro, são 3 critérios. Critério da especialização, que existam unidades especializadas na atividade da classe, ou seja, que a produção dos bens e serviços que caracterizam a dada classe represente o maior volume da produção das unidades nela classificadas. Segundo, critério da cobertura, que a maior parte da oferta dos bens e serviços que caracterizam uma dada classe sejam produzida pelas unidades nela classificadas. E terceiro, critério da relevância, ou seja, a importância relativa na estrutura produtiva do país das atividades incluídas na classe. São classes, né? A primeira condição é necessária para que as unidades de produção possam ser classificadas. Tudo que é produzido no Brasil em termos de comércio, indústria, serviço, tudo está na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. A contabilidade de uma empresa, a abertura de uma empresa, tudo isso só existe porque tem um código que você precisa colocar quando você abre a sua empresa, vários códigos, inclusive da sua atividade. E a sua tributação da sua empresa vai estar baseada nesta numeração. Por isso a importância de se entender a partir daqui a economia brasileira. A primeira condição é necessária para que as unidades de produção possam ser classificadas de forma inequívoca, de acordo com o tipo de atividade econômica. E, por outro lado, para que as unidades classificadas numa dada classe sejam o mais possível similares entre si. Dentro do critério da relevância, na Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0, as classes foram definidas somente quando as atividades por elas cobertas são economicamente significativas na estrutura produtiva brasileira. Um princípio básico seguido na definição das classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas é o de refletir a forma como as atividades são efetivamente organizadas no mundo real, garantindo sua associação a segmentos reconhecíveis na economia brasileira. Então, de tal forma que as unidades de produção, nelas classificadas, tenham condição de fornecer as informações requeridas nas pesquisas econômicas. Quando eu começar, conforme eu for evoluindo nessa playlist de economia brasileira, eu precisaria observar os diversos
os diversos setores econômicos, as áreas da economia, os mercados e como é que eu vou fazer esse tipo de análise se eu não entendo do KNAI, um pouco pelo menos, né? Na definição das classes da versão 2.0 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, procurou-se equilibrar o compromisso com a harmonização internacional à demanda por parte dos usuários, frequentemente por maior desagregação das atividades e os critérios de relevância, continuidade e comparabilidade. Os últimos 3 parágrafos dizem o seguinte: o conceito de similaridade de processo de produção só é aplicável estritamente no nível mais baixo de agregação, nível de classe. Este é o nível no qual a homogeneidade de atividade econômica é maior, ou seja, as atividades são parecidas. Quando as classes são agrupadas em níveis mais altos de agregação, o grau de similaridade de processos de produção das unidades nestas categorias geralmente diminui. Nos níveis mais altos de classificação, a ênfase move-se crescentemente para a composição da produção, de forma que no topo da hierarquia as seções são criadas e definidas olhando-se mais para o que é produzido e menos para os processos empreendidos para produzir aquela produção. Como consequência, unidades com insumos e processos produtivos diferentes são classificadas numa mesma seção devido à semelhança na finalidade e na atividade exercida. Por exemplo, hospitais e consultórios médicos, olha o exemplo, são ambos classificados na seção Saúde Humana e Serviços Sociais. Eu vou repetir isso aqui. Por exemplo, hospitais e consultórios médicos são ambos classificados na seção Saúde Humana e Serviço Social, ou Serviços Sociais, em função da finalidade comum em atenção à saúde humana. O critério de agrupar atividades em função da finalidade comum é típico das seções de atividades de serviços. Penúltimo parágrafo. No nível de seções, o propósito principal é definir um número limitado de categorias capaz de prover uma visão ampla e abrangente da economia, satisfatória para quadros síntese de publicações e estatísticas oficiais. No nível de seção, como também no de divisão, são níveis, né? Nível de seção, nível de divisão. A KNAI 2.0, ou seja, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0, reproduz a estrutura de definições da versão 4 da CIIU, né, que é essa representação internacional. Último parágrafo deste vídeo. No nível de grupo, veja, nível de seção, nível de divisão e agora nível de grupo, a definição das categorias resulta de vários fatores. A identificação, ou seja, a identificação de grupos de atividades econômicas com função de produção significativamente diferente, com expressivo peso na economia e a comparabilidade no plano internacional. Rapaziada, são coisas complexas, técnicas aqui do IBGE, mas que é importante a gente ter uma noção, pelo menos, sobre a classificação nacional de atividades econômicas, né? Que é a base de toda a economia brasileira, ou pelo menos do entendimento de seus números. No próximo vídeo, quero então começar o próximo tópico aqui, que é estrutura e sistema de códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Cara, é um baita de um texto e talvez eu tenha que dividir em mais de uma parte, mas eu fico por aqui. Então dá uma olhada no vídeo parte 1 sobre princípios na construção da KNAI. Caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui no final. E também a playlist, né, de economia brasileira que estou construindo aos poucos. É melhor assim avançar lentamente e a gente vai entendendo o funcionamento disso. Beleza? Então é uma playlist de economia isso aqui, tá? Mas especificamente de economia brasileira. Toda sexta, não, deixa eu ver, sexta não. Então segunda é economia básica, terça é história do pensamento, história da economia, quarta é microeconomia, quinta é macroeconomia, sexta é história da economia brasileira e sábado é economia brasileira mesmo, de fato, não história, né? Fico por aqui então, valeu. Todo sábado um vídeo sobre economia brasileira.